o que é ideologia? Marilena Chauí. Para ter acesso a outros títulos libertos das estúpidas convenções do mercado, acesse www.sabotagem.cjb.net. Autora: Marilena Chauí. Título: O que é ideologia? Revisor: José Andrade. Data da digitalização: 2004. Data da publicação original: 1980. Esta obra não possui direitos autorais. Pode e deve ser reproduzida no todo ou em parte, além de ser liberada sua distribuição, preservando seu conteúdo e o nome do autor. Índice: partindo de alguns exemplos. 4. Histórico do termo. 10. A concepção marxista de ideologia. 14. Partindo de alguns exemplos. Sistematizando o pensamento filosófico grego, Aristóteles elaborou algo que, a partir da filosofia medieval, ficou sendo conhecido como a teoria das quatro causas. Como se sabe, uma das maiores preocupações dos filósofos gregos era a explicação do movimento. Por movimento, os gregos entendiam 1. Toda mudança qualitativa de um corpo qualquer, por exemplo, uma semente que se toma árvore, um objeto branco que amarelece, um animal que adoece, etc. 2. Toda mudança quantitativa de um corpo qualquer, por exemplo, um corpo que aumente de volume ou diminua, um corpo que se divida em outros menores, etc. 3. Toda mudança de lugar ou locomoção de um corpo qualquer, por exemplo, a trajetória de uma flecha, o deslocamento de um barco, a queda de uma pedra, o levitar de uma pluma, etc. 4. Toda geração e corrupção dos corpos, isto é, o nascimento e perecimento das coisas e dos homens. Movimento, portanto, significa para um grego toda e qualquer alteração de uma realidade, seja ela qual for. A teoria aristotélica das quatro causas, tal como foi recolhida e conservada pelos pensadores medievais, é uma das explicações encontradas pelo filósofo para dar conta do problema do movimento. Haveria, então, uma causa material, a matéria de que um corpo é constituído, como, por exemplo, a madeira, que seria a causa material da mesa, a causa formal, a forma que a matéria possui para constituir um corpo determinado, como, por exemplo, a forma da mesa, que seria a causa formal da madeira, a causa motriz ou eficiente, a ação ou operação que faz com que uma matéria passe a ter uma determinada forma, como, por exemplo, quando o marceneiro fabrica a mesa, e, por último, a causa final, o motivo ou a razão pela qual uma determinada matéria passou a ter uma determinada forma, como, por exemplo, a mesa feita para servir como altar em um templo. Assim, as diferentes relações entre as quatro causas explicam tudo o que existe, o modo como existe e se altera, e o fim ou motivo para o qual existe. Um aspecto fundamental dessa teoria da causalidade consiste no fato de que as quatro causas não possuem o mesmo valor, isto é, são concebidas como hierarquizadas indo da causa mais inferior à causa superior. Nessa hierarquia, a causa menos valiosa ou menos importante é a causa eficiente, a operação de fazer a causa material receber a causa formal, ou seja, o fabricar natural ou humano, e a causa mais valiosa ou mais importante é a causa final, o motivo ou finalidade da existência de alguma coisa. À primeira vista, essa teoria é uma pura concepção metafísica que serve para explicar de modo coerente e objetivo os fenômenos naturais, física, e os fenômenos humanos, ética, política e técnica. Nada parece indicar a menor relação entre a explicação causal do universo e a realidade social grega. Sabemos, porém, que a sociedade grega é escravagista e que a sociedade medieval se baseia na servidão, isto é, são sociedades que distinguem radicalmente os homens insuperiores, os homens livres, que são cidadãos, na Grécia, e senhores feudais, na Europa medieval, e inferiores, os escravos, na Grécia, e os servos da gleba, na Idade Média. Mas, o que teria a concepção da causalidade a ver com tal divisão social? Muita coisa. Se tomarmos o cidadão ou o senhor e indagarmos a qual das causas ele corresponde, veremos que corresponde à causa final, isto é, o fim ou motivo pelo qual alguma coisa existe é o usuário dessa coisa, aquele que ordenou sua fabricação. Por isso, na teologia cristã, Deus é considerado a causa final do universo, que existe para sua maior glória e honra. Em outras palavras, a causa final está vinculada à ideia de uso e este depende da vontade de quem ordena a produção de alguma coisa. Se, por outro lado, indagarmos a que causa corresponde o escravo ou o servo, veremos que corresponde à causa motriz ou eficiente, isto é, ao trabalho graças ao qual uma certa matéria receberá uma certa forma para servir ao uso ou ao desejo do Senhor. Compreende-se, então, porque a metafísica das quatro causas considera a causa final superior à eficiente, que se encontra inteiramente subordinada à primeira.
Não só no plano da natureza e do sobrenatural, mas também no plano humano ou social o trabalho aparece como elemento secundário ou inferior, a fabricação sendo menos importante do que seu fim. A causa eficiente é um simples meio ou instrumento. Temos, portanto, uma teoria geral para a explicação da realidade e de suas transformações que, na verdade, é a transposição involuntária para o plano das ideias de relações sociais muito determinadas. Quando o teórico elabora sua teoria, evidentemente não pensa estar realizando essa transposição, mas julga estar produzindo ideias verdadeiras que nada devem à existência histórica e social do pensador. Até pelo contrário, o pensador julga que com essas ideias poderá explicar a própria sociedade em que vive. Um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente, em tomar as ideias como independentes da realidade histórica e social, de modo a fazer com que tais ideias expliquem aquela realidade, quando na verdade é essa realidade que torna compreensíveis as ideias elaboradas. Prossigamos com nosso exemplo. Vejamos agora o que sucede com a teoria da causalidade no mundo moderno, a partir da física elaborada nos séculos 17 e 18. Com os trabalhos de Galileu, Francis Bacon e Descartes, entre outros, o pensamento moderno reduziu as 4 causas apenas a 2, a eficiente e a final, passando a dar à palavra causa o sentido que hoje lhe damos, isto é, de operação ou ação. A física moderna considera que a natureza age de modo inteiramente mecânico, isto é, como um sistema necessário de relações de causa e efeito, tomando a causa sempre e exclusivamente no sentido de causa motriz ou eficiente, ou seja, não há causas finais na natureza. No plano da metafísica, porém, além da causa eficiente, é conservada a causa final, pois esta se refere a toda ação voluntária e livre, ou seja, refere-se à ação de Deus e a com acento circunflexo dos homens. A vontade, divina e humana, é livre e age tendo em vista fins ou objetivos a serem alcançados. Assim, a natureza se distingue de Deus e dos homens, enquanto espíritos. É que ela obedece a leis necessárias e impessoais. A causa eficiente define o reino da natureza como reino da necessidade racional enquanto Deus e os homens agem por vontade livre, Deus e os homens constituem o reino da finalidade e da liberdade. Costuma-se dizer que o pensamento moderno representa um grande progresso teórico, pois ao eliminar as causas finais do plano da natureza eliminou explicações antropomórficas que impediam o desenvolvimento da ciência física, que significa a separação entre a natureza, reino da pura necessidade mecânica, e o homem, reino da pura finalidade e liberdade. Que progresso teórico foi este? Um dos resultados da física moderna foi a possibilidade de explicar o corpo humano, anatômica e fisiologicamente, como um corpo natural, isto é, movido apenas pela ação da causalidade eficiente, como uma máquina que opera sem a intervenção da vontade e da liberdade. Os corpos são autômatos governados por leis mecânicas. O corpo humano, dirá Descartes, é um animal-máquina. O homem surge, então, como um ser muito peculiar, por seu corpo. É uma máquina natural e impessoal que obedece à causalidade eficiente, por sua vontade, ou por seu espírito, onde a vontade se aloja. É uma liberdade que age em vista de fins livremente escolhidos. Pode, então, fazer com que seu corpo, atuando mecanicamente, sirva aos fins escolhidos por sua vontade. Assim, se do lado da natureza não há mais hierarquia de seres e de causas, do lado humano a hierarquia reaparece porque a causa final ou livre é superior e mais valiosa do que a eficiente. O espírito vale mais do que o corpo e este devem subordinar-se àquele. O homem livre é, portanto, um ser universal. Sempre existiu e sempre existirá, que se caracteriza pela união de um corpo mecânico e de uma vontade finalista. Qual será a manifestação por excelência desse homem livre? Aquela atividade na qual sua vontade subordina seu corpo para obter um certo fim no trabalho. O trabalho aparece, assim, como uma das expressões privilegiadas do homem como ser natural e espiritual. Como foi possível passar da desqualificação do trabalho, na teoria das 4 causas, à sua nova valorização? Ora, estamos agora diante de uma sociedade que eliminou a escravidão e a servidão, uma sociedade onde começa a dominar um tipo de homem que se valoriza a si mesmo não por seu sangue ou família, como é o caso do senhor feudal que vale por sua linhagem, mas por ter adquirido poder econômico e começar a adquirir poder político e prestígio social como recompensa de seu esforço pessoal, de sua capacidade de trabalho e de poupança. Estamos agora diante do burguês. No entanto, a nova sociedade, que valoriza o trabalho como unidade do corpo, natureza, e do espírito, vontade livre, não é constituída apenas pelo burguês, mas ainda por outro homem livre. Vejamos o perfil desse outro personagem, tal como Marx o apresenta no capítulo Segredo da Acumulação Primitiva, no Capital.
Trata-se do moderno trabalhador livre, trabalhadores livres num duplo sentido, pois já não aparecem diretamente como meios de produção, como eram o escravo e o servo, e também já não possuem seus próprios meios de produção, como o lavrador que trabalha sua própria terra, livres e donos de si mesmos. O regime do capital pressupõe a separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização de seu trabalho, portanto, o processo que engendra o capitalismo só pode ser o processo de separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de seu trabalho, processo que, por um lado, converte em capital os meios sociais de vida e de produção, enquanto, por outro lado, converte os produtores diretos em assalariados. Estamos, pois, diante do que se convencionou chamar de homem livre moderno. Continua. Livro que a ideologia Marilena Chauí partindo de alguns exemplos